Quero ser prefeito do Recife para poder cuidar dessa cidade, para poder liderar o processo de uma nova política. Nós não podemos mais admitir a política dos políticos para os políticos. Nós estamos construindo uma campanha com o apoio das pessoas simples dessa cidade. Ao longo desses 2 meses, tivemos a oportunidade de discutir ideias, de trazer propostas, e é assim que a gente quer governar. Nós queremos governar olhando nos olhos da população e com o sentimento de que nós precisamos resgatar essa cidade e fazer efetivamente tudo aquilo que foi abandonado. Vamos cumprir as promessas que eles fizeram e não foram cumpridas. Esse é o nosso compromisso, é assim que a gente vai governar o Recife, olhando para o futuro com muita alegria, com muita energia e com muito carinho pelo povo de nossa cidade. O governo de Geraldo Júlio e de Humberto Costa, os dois representados no governo de João da Costa, inauguraram agora o viaduto Capitão Temudo, o viaduto do Joana Bezerra, um viaduto sem calçada. Como é que eu planejo o futuro do trânsito da cidade e ainda faço obra sem calçada? Mas Geraldo, ele tenta passar uma falsa impressão a você que está em casa de que ele é de oposição, como se ele não tivesse nada a ver com o que está errado na cidade. Esse plano diretor que foi aprovado no ano de 2008, sem o capítulo de mobilidade, recebeu o meu voto contrário. Votei contra esse plano porque não posso admitir um planejamento de cidade sem um capítulo de mobilidade. Mas o partido de Geraldo, o PSB, votou a favor e lutou para que esse plano fosse feito e fosse aprovado sem pensar no trânsito da cidade. E agora ele finge que não tem nada a ver com isso. Quando a gente vê, efetivamente, esses grupos políticos que ora estão juntos, ora estão brigando, mas que não largam o osso, não largam o poder, é por isso que a gente contesta. Não há aqui nenhuma crítica pessoal, não há nenhuma agressão àqueles que estiveram no governo. O que há, sim, é uma reflexão da necessidade de trazer uma nova política, de fazer uma política que coloque sempre em primeiro lugar os interesses da sociedade. A gente não aguenta mais essa política dos políticos para os políticos. O que a gente precisa é mudar a legislação. Nós precisamos de uma lei que vincule o salário do parlamentar ao salário dos demais servidores, do médico, do professor, daquela pessoa, do faxineiro, de todos aqueles que trabalham na prefeitura. Se tem 5% para o servidor, que seja o mesmo percentual para todos os parlamentares. Precisamos mudar a legislação federal. É por isso que eu quero contar, a partir do ano que vem, quando estiver à frente da Prefeitura do Recife, com o apoio do senador Humberto Costa, que está representando Pernambuco no Congresso Nacional e que pode nos ajudar a mudar essa legislação e fazer com que os aumentos sejam feitos de forma mais justa, igualitários entre parlamentares e servidores. O candidato Geraldo, ele decorou bem a nossa frase. Eu tinha dito isso já em outros debates, de que efetivamente uma cidade boa para o turista é a cidade boa da gente morar. Ele veio aqui e está notando que está bem atento, está atento ao que a gente está dizendo, às nossas propostas, que são as melhores e as primeiras a terem sido apresentadas. Infelizmente, o candidato Geraldo mostrou que não tem nenhuma proposta para os mercados públicos. Enrolou, veio de cá, veio para lá, e apenas o que disse foi que queria cuidar, queria melhorar, não tem absolutamente nada de concreto. Então é importante que você que está em casa nos acompanhando, vá ver os programas de governo dos candidatos e vai perceber que a gente tem uma proposta efetiva para os mercados públicos. Nós estamos dizendo aonde vamos ter os recursos, com quem a gente vai buscar e como é que nós vamos melhorar. É assim que se governa, com competência, com clareza e com propostas diretas que resolvam os problemas da cidade do Recife. Não adianta ficar com enrolação nem com blá blá blá, nem muito menos querer copiar as nossas propostas, que, como disse, foram as primeiras a serem divulgadas entre todos os candidatos. A Prefeitura do Recife, ela tem uma verba de publicidade, que no ano de 2009 foi de 14 milhões de reais. Essa verba subiu para 15 em 2010, 2011 15 milhões. Esse ano, até o exato momento, já foram gastos mais de 16 milhões de reais. Tem uma verba muito maior no governo do Estado. É possível até que durante esse debate tenham passado propagandas institucionais do governo do Estado, com o único intuito de promover o próprio governo e a própria candidatura de Geraldo. E isso acontece de uma forma equivocada. A verba de comunicação da Prefeitura ela tem que ser utilizada para trazer conceitos de educação ambiental. Não precisa diminuir o dinheiro, não. Esse dinheiro é público e tem que ser utilizada com fins públicos. Em vez de estar mostrando uma UPA que foi construída há 20 anos atrás, a propaganda do governo devia estar ensinando as pessoas a não jogar o lixo no chão, a não entupir a galeria, a não deixar que nossos canais fiquem repletos de lixo e, a partir daí, a cidade alague. O que a gente precisa é dessa mudança conceitual. Compreender que a verba de comunicação ela não é de propriedade do prefeito, ela é de propriedade do povo e tem que ser utilizada em benefício do povo. Geraldo, vamos respeitar o telespectador, não precisa ter a sua forma agressiva, a gente pode tratar o assunto com muito mais clareza, tranquilidade. Você diz que é o candidato da paz e amor, mas a gente vê a maneira como você vem aqui se portar.
A gente apresentou, não só falamos que precisamos das intervenções de obras, mas tocamos num ponto muito mais profundo, na questão da educação ambiental, da consciência da população. Eu sei que essas propostas, elas ultrapassam a visão de um técnico. Talvez um técnico só olhe números, veja uma prancheta e veja a partir dali qual é a intervenção que tem que ser feita no canal. A gente está falando de conceitos de sociedade. Nós estamos falando de uma cidade que precisa compreender o seu espaço público de uma forma diferenciada. Por isso a importância da gente ter à frente da Prefeitura da cidade do Recife, não um técnico, não alguém que sentou, ficou estudando numa planilha e fazendo conta. A gente precisa de uma pessoa que tenha liderança, que tenha sensibilidade, que conheça o povo simples da cidade do Recife e que, a partir daí, possa dar solução aos nossos problemas. Essa é a grande diferença da gente ter um técnico ou um líder à frente da Prefeitura do Recife. Nós não podemos ter mais um contrato de coleta de lixo na cidade do Recife que não contemple a coleta seletiva em todos os bairros. Nós vamos também trabalhar a questão da educação ambiental. Nós já falamos no debate aqui anterior sobre a importância de usar a publicidade pública para trazer esses conceitos. Então a gente vai usar na televisão, vai mostrar como separar o lixo, vamos ter coleta garantida pelo contrato. E acima de tudo a gente tem compromisso com esse tema. Apresentei um projeto há 6 anos atrás, quando vereador na cidade do Recife, que garantia a coleta seletiva para as empresas de mais de 50 funcionários. Infelizmente, Mendonça, eu tenho que lamentar, porque não o seu partido nos apoiou nesse momento, mas o PSB de Geraldo e o PT de Humberto votaram contra o projeto. Eles foram contra a nossa iniciativa de garantir coleta seletiva para todas as empresas com mais de 50 funcionários na cidade do Recife. Lamentável que agora o PT e PSB querem dizer que tem compromisso com o tema. A história na Câmara Municipal diz que isso não é verdade. A gente não tem nada para privatizar na Prefeitura. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma instituição do município que precise ser vendida. O que a gente precisa analisar em relação às parcerias públicas-privadas, às PPPs, elas são importantes quando elas atendem aos interesses da população. O que a gente não pode admitir é uma parceria público-privada que não traga benefícios ao povo. No caso da Compesa, fui o parlamentar que convocou a audiência pública, convoquei os funcionários da Compesa, convocamos o governo do Estado, convocamos toda a sociedade para discutir essa questão. Enquanto o PT e PSB estavam calados ou apenas defendendo o contrato, nós estávamos preocupados com o interesse da população. Quem levantou essa tese do aumento do preço da conta de água não foi o PT e o PSB, não. Foi o nosso mandato na Assembleia Legislativa. Isso está no Diário Oficial, isso está nos anais da Assembleia Legislativa. Pode ir lá olhar e conferir. Eu não tenho uma posição política agora porque sou candidato, não. As teses que defendo ao longo de minha vida. Defendi como vereador, defendi como militante antes de entrar na política, defendo como deputado estadual e vou defender como prefeito da cidade do Recife, sem nenhuma dúvida. O que a gente quer em relação a esse contrato e essa parceria da Compesa é de que hajam garantias de que os investimentos que vão ser feitos, eles vão ser feitos nas áreas não saneadas da cidade. E principalmente nas regiões mais pobres da cidade do Recife. Privatização por si só não é ruim. Ruim é quando a privatização ela não atende os interesses da população. Olha, a gente vai governar o Recife buscando os interesses da população. O que a gente vai querer, de forma alguma, vai ser fazer um conflito. A gente não quer brigar com o governador, não. O governador não é nosso inimigo, não. Ele vai ser nosso parceiro. Ele vai nos ajudar a resolver os problemas da cidade do Recife. Porque independente dele ter outro candidato, dele ter feito outra escolha, ele não vai abandonar a cidade do Recife. Ele vai querer governar para Recife, para Jaboatão, para Olinda, para todo o estado. E vai fazer isso conosco. Então não vai ter conflito. Na verdade, quando a eleição acabar, a gente vai contar com o apoio de Geraldo Júlio, que vai voltar a ser assessor de Eduardo Campos. Nós vamos contar com o apoio de Humberto Costa, que vai retornar para o Senado e vai continuar trabalhando por Pernambuco, como também por Mendonça Filho, que vai voltar ao seu mandato de deputado federal e vai ser um grande parceiro. Nós vamos unir as forças de Eduardo Campos, de todos que aqui estão, porque a nossa política não é de destruir, não é de combater os adversários, e sim de convencê-los de que nós temos as melhores propostas e podemos tirar o Recife da situação que hoje se encontra. Olha, é lamentável que num debate como esse, numa oportunidade de discutirmos ideias, de trazermos nossas propostas, sejam feitas agressões. Inclusive, no momento que o candidato Geraldo Júlio chamou não só a mim, mas nossos colegas de Raposa, eu não estava nem no debate, a discussão não era conosco. E ele mesmo assim foi nos agredir, o que é lamentável. Eu acho que isso é um exemplo para a população poder refletir, poder perceber o que é o discurso fácil e o que é a prática. Ele diz que é o candidato da paz, que é o candidato que não agride, que é o candidato que não bate em ninguém. Na prática,
foi o único candidato que conseguiu agredir aos 3 ao mesmo tempo. A gente está fazendo aqui um debate de altíssimo nível. Tenho muito respeito a todos os 3 que aqui estão. Já disse numa oportunidade de que em nossa campanha nós não queremos destruir ou atacar os adversários. Nós queremos convencê-los, queremos mostrar nossas propostas, inclusive para poder ter a condição de contar com a colaboração deles. Mendonça, não quis me referir que a eleição está resolvida. Tenho uma convicção que vou ganhar. Espero que vocês também tenham. É assim, quem vai decidir é o eleitor. A gente espera que o eleitor escolha pela nossa candidatura. Nós estamos vivendo um momento histórico na cidade do Recife. O povo tem a oportunidade de escolher e de optar entre a continuidade do que aí está, da política de João da Costa. E ela está representada pelas candidaturas de Humberto e pela de Geraldo. Mas tem também a opção da mudança, da renovação, de uma nova prática, da reflexão de que a política pode ser feita apenas colocando em primeiro lugar os interesses da população. É por isso que eu quero falar com você agora, com você que já está convencido, com você que já está com a certeza de que vai ao dia 7 às urnas e vai digitar o 45 da esperança. Você nos ajude nessa reta final. A nossa campanha, ela não está sendo construída com essa soma matemática que eles achavam que ia resolver a eleição. De que a eleição ia ser decidida com a soma de quem tinha mais recursos e de quem tinha o apoio de mais caciques. Não. A eleição vai ser resolvida pela soma da quantidade de pessoas que estão acreditando no Recife melhor. Então nos ajude. Peço o seu voto, peço que multiplique, que peça à família, aos amigos, a todos,